O Internacional tem um concorrente por Felipe Melo. O Fluminense demonstrou interesse no jogador, mas o Inter tem um trunfo nessa negociação e deverá anunciar o atleta depois do término do Campeonato Brasileiro. Johnny foi convocado para a seleção norte-americana e entra no radar para uma vaga na Copa do Mundo do Catar de 2022. Enquanto isso, Patrick foi julgado pelo STJD, recebeu um jogo de suspensão, mas está liberado para encarar o Atlético Goianiense. Matheus Cadorini teve a sua compra, enfim, oficializada, e Aleph Manga desperta o interesse do Internacional e uma reunião hoje à tarde debateu o assunto. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa sexta-feira. Eu começo falando sobre Felipe Melo, porque o Internacional tem um concorrente na briga para contratar esse jogador. Um concorrente da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu falo do Fluminense. Quem admitiu isso foi o próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, durante um depoimento em uma audiência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele estava depondo no julgamento do Fred, que foi expulso por reclamar do árbitro, uma treta lá. E nesse depoimento, o Mário Bittencourt admitiu que, no vestiário, ele e o Fred conversaram e o Fred chegou pro presidente e falou: Ô presidente, a gente tem que contratar o Felipe Melo, cara. Pô, o cara reverteu uma decisão do árbitro, o árbitro deu pênalti pra gente e o Felipe Melo foi lá e conseguiu reverter. A gente precisa de um cara desses no nosso time. E de fato, o Mário Bittencourt, ele, a partir dali, executou o interesse pelo Felipe Melo e buscou um contato. Só que as informações que a gente tem dos nossos colegas do Rio de Janeiro é que o Fluminense oferece 1 ano de contrato para o Felipe Melo, que quer jogar por mais 2 temporadas. E esse é o grande trunfo do Internacional nessa negociação, porque a oferta que está sendo apresentada para o Felipe Melo, inclusive a gente trouxe a informação de que o Paulo Brax foi na casa do Felipe Melo apresentar esse projeto e essa ideia de proposta. É uma proposta de 2 anos de contrato. E como ele quer jogar por mais 2 anos, o Inter está o atraindo mais. E a tendência é que o Inter, de fato, anuncie o jogador depois do término do Campeonato Brasileiro. Alguns colegas, inclusive, informaram nessa sexta-feira que o Inter oficializou a proposta, ou seja, enviou o papel timbrado para o cara. Resta apenas ele assinar e aí o Inter oficializa a contratação desse jogador. Tá caminhando, mesmo que o Fluminense queira o jogador, o Inter está na frente, isso eu posso garantir para vocês. Falando em volantes, o Johnny, o volante que, claro, vai seguir do futuro próximo do Internacional, 19 anos, é um dos grandes ativos que o Inter tem no seu elenco, ele foi convocado novamente para a seleção norte-americana, para um amistoso que acontece no dia 18 de dezembro, contra a Bósnia. É mais uma oportunidade do Johnny mostrar o seu futebol e, quem sabe, brigar por uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022. A seleção norte-americana deve se classificar para a Copa do Mundo. Até tem jogo contra El Salvador no dia 27 de janeiro de 2022. E o Johnny pelo menos entra no radar. Na seleção olímpica, o Johnny era figura carimbada, mas na seleção principal ele tem convocações esporádicas. E essa é uma oportunidade para ele mostrar o seu futebol. Bom volante o Johnny, acho que tem espaço na seleção norte-americana. Quem sabe o cara pega uma Copa do Mundo, já pensou? Jogador do Internacional, isso valorizaria muito mais ele, que é um ativo do clube, e é bem importante a gente ver essa valorização, tá? Eu relembro que hoje à tarde eu trouxe um vídeo aqui falando sobre Aleph Manga, o atacante do Goiás que fez 10 gols no Campeonato Brasileiro da Série B e que, de acordo com o seu empresário, eu conversei com ele hoje pela manhã, que é o inesquecível Marley Feliciano, o Inter demonstrou interesse por esse jogador. E o Marley me relatou que enviou um representante aqui para Porto Alegre para conversar com a direção do Internacional. O Inter não me confirmou nem negou a possibilidade de acertar com o Aleph Manga e de demonstrar interesse pelo Aleph Manga. Mas é um jogador de 27 anos, ponta esquerda, de muita velocidade, e eu dou mais detalhes sobre ele, sobre a negociação e como está a situação contratual dele nesse vídeo aqui. Vale dar uma olhada, porque é um jogador que o Inter estaria tentando contratar para a temporada de 2022. A gente sabe que o Inter tem poucos pontas no elenco e o Aleph Manga é um ponta que fez uma boa Série B, um bom Campeonato Brasileiro da Série B e poderia ser utilizado. Hoje a gente teve o julgamento do Patrick no STJD em relação aos fatos do Clássico Grenal, quando o Patrick veio com um caixão Série B, com as cores do Grêmio, um B desenhado, ele levou o cartão vermelho do árbitro da partida, que é o Marcelo de Lima Henrique. Ele e o Cortez foram julgados.
O Cortez foi apenas advertido pelo STJD, mas o Patrick pegou um jogo de suspensão. Só que o jogo de suspensão que o STJD deu para o Patrick já foi cumprido pela suspensão automática. Portanto, o Patrick está liberado para encarar a equipe do Atlético Goianiense. Não é um problema para o restante do Campeonato Brasileiro. O Aguirre teve essa liberação, era algo que preocupava. Quem sabe ele pudesse pegar um gancho e pudesse ficar de fora desses 2 jogos que o Inter tem pelo Brasileirão. Isso não vai acontecer. Hoje, o Inter oficializou a compra dos direitos econômicos do Matheus Cadorini. R$1 milhão em 10 parcelas por 70% dos direitos econômicos do jogador. Tem até fotinho do Matheus Cadorini e tal, assinando o contrato. Até 2025 o Matheus Cadorini assinou... até 2025, cara, eu até me dei um branco aqui e eu vou conferir para que eu não fale bobagem, tá? Mas o Inter oficializou a contratação do Matheus Cadorini até 2025, isso aí, acertei, até 2025. Então, um jogador que vem se destacando nas categorias de base, ele tem 19 anos de idade, ele é 2002, o Matheus Cadorini, então vem sendo utilizado inclusive pelo Diego Aguirre, vai estar relacionado para os jogos contra Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, e o Inter adquire esse jogador agora de maneira definitiva. É um jogador barato, até R$1 milhão, tá? O Inter vai pagar mais, por exemplo, pelo Juan Manuel Cuesta, que está aí também, e também teve destaque no time sub-20 do Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou falar da odd de Corinthians e Grêmio, tá? Hoje no Donos da Bola TV, o Meneghetti me perguntou, pediu para eu cravar o placar exato, quanto que eu achava que ia ser Corinthians e Grêmio. E, cara, eu não tô otimista pro Grêmio. E para você, torcedor colorado, isso é uma boa notícia, né? Eu acho que o Grêmio não ganha do Corinthians lá. Eu acho que o Grêmio perde, inclusive, bem, pela mobilização que tem o Corinthians, pelo time que tem o Corinthians. Eu apostei no 3-0 pro Corinthians. Aí eu fui ver a odd, cara. Tá 22 a odd do 3-0 Corinthians. Se o Corinthians fizer 3-0 Grêmio e eu apostar R$10, eu ganho 220. Eu vou jogar. Eu vou jogar porque vai que eu acerte, né? Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que neste fim de semana tem muito conteúdo aqui no ADUPLA em cima de Grêmio e de Inter. Beijo!